Meus irmãos, vamos abrir nossas Bíblias nesse momento. Eu quero tomar a palavra de Deus com os meus irmãos, novamente no livro de Salmos. Nós vamos ler os Salmos 85. E para a gente não precisar ler todos os 13 versos, vamos ler apenas do versículo 4 até o versículo 7. Eu quero cumprimentar todos os nossos pastores. Estou vendo muitos pastores presentes aqui. Muitos deles, até há pouco tempo, estavam pastoreando congregações. E quando dão ali aquele pit stop, eles ficam conosco aqui. E eu quero agradecer a Deus pela vida de todos os meus pastores. Nossos pastores, sintam-se abraçados. Servos de Deus, companheiros da jornada que estão nesse momento e nesse tempo, congregando conosco aqui na nossa igreja sede. Abramos nossas Bíblias, meus irmãos, no livro de Salmos 85. Vamos ler do verso 4 até o verso 7. O Senhor trouxe uma palavra ao meu coração sobre a plenitude da salvação. E eu queria ler novamente com os irmãos e trazer aquilo que o Senhor vivificou no meu coração para esta noite. A palavra de Deus diz assim, Salmos 85, a partir do verso 4, diz: restabelece-nos, ó Deus, da nossa salvação, e retira de sobre nós a tua ira. Estarás para sempre irado contra nós? Prolongarás a tua ira por todas as gerações? Será que não tornarás a vivificar-nos, para que em ti se alegre o teu povo? Mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia, e concede-nos a tua salvação. A igreja pode dizer mais uma vez amém? Amém. Meus irmãos, essa é a palavra de Deus para nós nesta noite. Nós temos ministrado algumas mensagens aqui, especialmente aos domingos, sobre o Evangelho e o Evangelho no Antigo Testamento. Há muito a ver, há muito a aprender, há muito a conhecer sobre o Evangelho apresentado a nós no Antigo Testamento, na narrativa bíblica, nos diferentes estilos literários da Bíblia. E esse é um texto que está dentro do conjunto de livros que nós chamamos de livros poéticos. Salmos é um livro poético e retrata nesse texto que nós lemos uma oração de alguém que tinha saído do exílio, que tinha voltado do cativeiro e pedia do Senhor a restauração da alegria, a restauração do fervor, a plenitude da bênção que já tinham recebido, mas que não era completa. E os irmãos vão entender logo mais, porque nessa oração o salmista sugere que essa não é ainda uma salvação plena. Os biblistas situam este salmo como da autoria dos filhos de Coraitas, e é assim que o título do texto apresenta. Esses homens são muito especiais, fizeram parte dos corais de Davi, foram músicos, foram porteiros da casa do Senhor, e vale a pena uma hora a gente trazer uma palavra sobre isso, porque esses homens, eles são da descendência de um homem muito mau, um homem muito insubordinado, rebelde, e que foi terrivelmente castigado pelo Senhor, mas os seus filhos não seguiram o caminho dos seus pais, e se tornaram homens de Deus, e uma geração de homens abençoados. Mas isso fica para um outro momento. O que nós vamos ver hoje, nesta noite, é sobre a plenitude da salvação. O que acontece quando a experiência da salvação não significa uma vida plena de alegria e paz? Essa é uma pergunta. O que acontece quando a gente se sente salvo, mas não sente aquela alegria plena na salvação que temos em Cristo Jesus? É como se a gente não estivesse mais naquele primeiro estado de morte e separação de Deus, mas também ainda não estivéssemos desfrutando da plenitude da vida em Cristo. E aí você imagine alguém que está no meio do caminho, não está mais naquele ponto de origem de escravidão, de pecado, mas também ainda não pisou o pé no solo sagrado da salvação plena, de se sentir alguém livre, alegre, né? O que o próprio salmista Davi fala, a alegria da salvação. A salvação, meus irmãos, ela é retratada como um banquete, como uma festa. E tem gente que é salvo, mas não se sente alegre para fazer uma festa por ser salvo. E o texto traz a gente essa sensação
de que alguém está livre do cativeiro, alguém foi salvo do exílio, mas ainda tem aquela sensação de uma incompletude quanto aos efeitos desta salvação, ao que esta salvação produz dentro do seu coração. E foi isso que Deus trouxe ao meu coração ao falar na igreja nesta noite sobre a plenitude da salvação. O que é ser pleno, o que é ser plenamente salvo. E eu não estou falando de plenitude no sentido da salvação tocando as esferas e múltiplas dimensões do ser humano. Não. Eu estou falando da salvação que faz a gente se sentir completo, realizado, feliz. E os olhos dizem isso, o rosto diz isso. A Bíblia diz que um coração alegre aformoseia o rosto. Então, é alguém que sabe que é salvo e é feliz por ser salvo e desfruta dessa alegria, porque a presença de Deus está habitando nele. E eu tenho me perguntado sobre isso, meus irmãos. E quando eu me deparo com esse texto, eu percebo que algumas pessoas, elas assumem uma postura pragmática de se contentar com o pouco que tem. E eu comecei a raciocinar isso a partir do lugar desse exilado, de como ele processa essa experiência de não estar mais no cativeiro. Ele não está mais na Babilônia, ele não está mais chicoteado e humilhado pela Babilônia, ele está em Jerusalém, ele está na sua terra, ele está na sua casa. E alguém assim, talvez teria muitos motivos de ser e de se sentir plenamente feliz. A gente pode ter uma visão pragmática da vida e dizer, olha, eu já tenho tudo o que eu precisava. Eu já não estou mais no mundo, eu já não estou mais entregue aos vícios. Eu já não vivo mais uma vida de perversão, distante de Deus. Eu tenho minha família restabelecida, Deus restaurou meu casamento. E a pessoa olha e vê tantas coisas boas que lhe aconteceu e ela diz, eu tenho tudo, eu não preciso mais de nada. O problema é que esse sentimento, às vezes marcado com esse pragmatismo, ele faz a pessoa ficar aquém do que poderia ser. Porque há algo mais a se viver, há uma experiência nova a ser desfrutada. Há uma alegria maior, mais ampla, mais profunda, mais intensa que pode ser vivida. Mas a pessoa fica naquele ponto e não avança, se acomoda, se distrai. Mas tem também outros, meus irmãos, que em razão de nunca terem desfrutado de uma vida plena, eles sequer imaginam como é vivê-la. E aqui eu estou falando da realidade de alguém que ainda nem experimentou uma verdadeira conversão, a ponto de ser tocado profundamente pelo Evangelho. Porque é possível que alguém venha à igreja, alguém tenha uma carteira de membro no bolso, saiba cantar os hinos, conheça a Bíblia, e não seja plenamente convertido, meus irmãos. É estranho isso, mas é possível. É possível que alguém passe muitos anos na igreja quase como uma religião de hábitos e ritos, cumpre seus deveres, mas ele nunca sentiu a alegria da salvação. Ele não se sente, por exemplo, um filho na casa do pai. É quase como aquele sentimento do filho mais velho, da parábola do filho pródigo. Ele é, às vezes, ativista nas tarefas que ele tem a fazer na igreja. Ele é cumpridor dessas tarefas, ele é submisso, ele não para, ele ajuda, ele corre, ele se mobiliza, ele estende as mãos, mas ele não é feliz, ele não é alegre, ele é triste. Ele é triste e ele, por mais que insista em aplacar isso na própria correria da vida cristã, no fundo, ele sabe que falta uma coisa. Mas ele não sabe o que é, porque ele nunca experimentou. Ele nunca experimentou, e eu, sinceramente, embora estude isso já há muito tempo, eu não saberia dizer em palavras a você como é que eu descreveria essa alegria. Eu só sei que é muito boa. E eu só sei que quando a gente sente, a gente sabe que está sentindo. E quando a gente sente, a gente é capaz de afirmar que não há nenhuma alegria nesse mundo, em nada e qualquer coisa que essa vida possa te dar, que seja comparada a essa alegria de ser tocado pelo Senhor, de ser habitado pela vida de Deus. Quantos já sentiram isso e podem confirmar esta noite o que eu estou dizendo? Mas quem nunca sentiu, é muito difícil saber como é. E talvez por nunca ter sentido, não imagina e não sinta a necessidade de sentir. É por isso que
Talvez Deus precise despertar você para avançar mais. Você já está sendo crente há muito tempo, mas sabe aquele crente no meio do caminho, que não ficou lá no ponto do começo, mas também não andou muito para frente, e está ali no meio da jornada, não volta, mas não avança, sabe? E aí Deus está dizendo, não, isso é pouco, eu tenho mais para você. Eu tenho alegria para você viver que você nunca viu, nunca conheceu. Eu tenho uma satisfação para a tua vida e para a tua alma que nada nessa vida te deu até hoje. Você está correndo atrás dessas coisas e achando que você depende disso, porque você nunca conheceu a alegria que eu posso te dar. É mais ou menos aquilo que Jesus diz para a mulher samaritana lá junto daquele poço. Olha, se tu soubesse o que eu sou capaz de te dar, o que eu posso te dar, tu me pediria e eu te daria uma água que tu nunca bebeste. E que será capaz de jorrar no teu interior vida eterna. Uma vida que você nunca experimentou antes. E Deus quer isso, meus irmãos. Mas também me veio à mente aquelas pessoas que já sentiram essa alegria, que já experimentaram ela, mas por alguma razão viram ela se esgotar pouco a pouco. Esse fervor esmaecer. E meus irmãos, aos poucos agora se vê entregue ao próprio desânimo, de modo que eles precisam de um toque renovador do Senhor para viver isso de novo. O problema é que quando isso sai de nós, isso também significa a gente agora ter as forças drenadas, esgotadas para buscar. Tem gente que não tem força. Eu estou falando com pessoas que estão aqui nesse culto, que chegam no culto e não tem força nem de dar glória a Deus. Não tem força de se propor a ser tocado pelo Senhor. Deus já falou aqui muitas vezes, você pisou no chão e pensou em vir aqui na frente, receber uma oração, mas você não tem força nem de dar 10 passos até aqui. Graças a Deus que você chegou aqui, mas tem uns que estão em casa agora, num pijama, num sofá, pensando exatamente assim, eu estou nessa situação, eu não consigo mais voltar à igreja, eu não consigo mais viver em comunhão com os meus irmãos, eu não consigo mais desfrutar da alegria que eu tinha, e os motivos são muitos, às vezes é uma decepção legítima até, alguém machucou você, feriu, alguém pode ter se aproveitado de você, abusou da sua boa fé, da sua credulidade. Tem muita gente machucada, meus irmãos, por feridas reais, de gente má, de gente impiedosa, falsos pastores, igrejas que manipulam, que adoecem as pessoas, que abusam das pessoas. E isso tira das pessoas toda a disposição de ser cristão, de ir à igreja. E tem muita gente em casa assim, dizendo, eu não aguento, eu não consigo. E martela no coração aquele sentimento. Eu já ouvi recentemente uma pessoa contando isso para nós aqui, dizendo, pastor, era dramática a minha situação. Eu assisti o culto e eu dizia, eu preciso voltar. E a pessoa diz, um dia eu pego o carro e venho. O culto já tinha começado, quando eu passei aqui, que eu fui parando o carro, comecei a estremecer, deu aquela crise de ansiedade, eu toquei o carro e fui embora, e chorei no caminho de volta para casa, porque não consegui parar e entrar. Isso acontece, meus irmãos, eu estou falando de vida real, e de uma situação concreta de alguém. Então, é possível que a gente experimente isso de muitas formas, mas Deus quer que a gente viva e experimente essa plenitude da nossa salvação, e vamos para o texto para a gente enxergar isso. Porque no texto, o salmista está buscando isso do Senhor. É alguém que saiu do cativeiro, e quando chega em Jerusalém, ele percebe que está faltando alguma coisa. Os irmãos conhecem o relato desse retorno, no Salmo 126, de como foi um relato festivo, cheio de júbilos. Os irmãos conhecem a narrativa disso, quando o Senhor trouxe os cativos, nós estávamos como os que sonham. Meus irmãos, foi um cortejo marcado de alegria, de cânticos, de louvores. É a volta à casa, é a volta à sua terra, é a volta ao seu povo. É estarem agora incumbidos de uma missão gloriosa que o próprio Deus os deu e manifestou isso pela boca de um rei pagão que libera aqueles homens, liberta e diz, vocês vão reconstruir a cidade de vocês, o templo de vocês. Deus me mandou fazer isso, eu patrocino tudo que vocês precisarem. Esse povo sai, meus irmãos, num clima de euforia, de alegria.
Mas foi uma euforia, uma alegria que quando se depara com a realidade de Jerusalém, quando esses homens chegam na cidade e vê aquela cidade destruída, entregue aos escombros, cinza, portas queimadas, muros derrubados, aí, bem-vindo à vida real. Tem gente assim, que a festa da salvação só durou até chegar em casa. Saiu daqui saltando de alegria, mas quando pôs o pé em casa, que encontrou os problemas que estão lá esperando. Bem-vindo à vida real. A alegria foi-se embora. É assim que esses homens estão se sentindo agora, experimentando a dura realidade de refazer a vida, num lugar impossível, meus irmãos, de reconstruir se Deus não colocar a mão. A cidade está destruída. E aí o primeiro sentimento que eles experimentam quando lidam com isso, ou pelo menos uma parte desse povo, é o desânimo. A gente vê Deus levantando os profetas, especialmente Ageu e Zacarias, e esses profetas, grande parte da pregação desses profetas foi uma palavra de motivar o ânimo desse povo. Eles estavam sem ânimo, eles estavam desanimados. A tarefa é muito grande. Reconstruir esse templo é algo que a gente não consegue. Refazer essa cidade toda, não tem como. Ainda mais porque eles tinham na mente marcadores de um tempo de glória, de um tempo vivido anteriormente, que era absolutamente incomparável com tudo que eles poderiam sonhar para o futuro. Tanto é que no dia que eles lançam os fundamentos do templo, aquela grande multidão ficou um clima estranho, porque uma parte chorava e outra parte sorria. Uma parte estava alegre e outra parte triste. Quem é que estava triste? Os mais velhos, que olharam aquilo e perceberam que aquela estrutura de longe se pareceria com o glorioso e suntuoso templo de Salomão. Mas os jovens, por exemplo, que não tinham vivido para conhecer o templo anterior, para eles era um dia de festa. Perceba, é o desânimo de comparar aquela realidade com o que já foi vivido antes e dizer, não, isso aqui é impossível. Nós não temos recursos, nós não temos força psicológica para encarar a reconstrução de uma cidade dessa. Eles estão desanimados. Como se não bastasse, eles enfrentam uma oposição intensa. Inimigos que estão do lado deles, samaritanos, personificados na figura de 3 homens cruéis, que desestimulam, que oprimem. Sabe, meus irmãos, que ficam o tempo todo desanimando, chantageando, boicotando, ameaçando, criando armadilhas. Oh, Jesus, meus irmãos, ninguém merece um Tobias na vida. Pensa que homem ruim, Tobias e Sanbalate. Eles perturbaram tanto a ponto de conseguir, com todas as armações que eles puderam criar, primeiro eles denegriram, eles falaram, o que esses coitados pensam? Um bando de exilado pobre, sem nada, vão construir esse muro, vai passar uma raposa e derruba. Já pensou, meus irmãos, nem endemoniado, né? A pessoa já não está sem ânimo, aí já está sem ânimo, mas chega alguém e literalmente coloca mais para baixo. E eles contratam profetas, eles subornam profetas, eles armam tocaia e tentam, sabe, pegar, meus irmãos, a traição, os líderes daquele grupo, eles ameaçam, eles criam um pânico no meio do povo, de modo que é um grupo tão terrível que chegaram, meus irmãos, ao ponto de conseguir o embargo da obra. E foi terrível, porque vem a canetada lá da Média e da Pérsia, está embargado, não continue mais. E aí, meus irmãos, foi o fim, porque a construção embargada, cada um voltou para as suas vidas, agora para refazer sua vida, construir suas próprias casas, para viver agora seus próprios interesses. Esse, por exemplo, é o cenário que Ageu descreve. O povo vivendo agora aquela vida miserável de viver só em função dos seus próprios sonhos, projetos pessoais, interesses. E é esse contexto, meus irmãos, de desânimo, de oposição, de construção embargada, de indiferença a Deus e à palavra, que o salmista olha e diz, Deus, uma coisa está muito errada aqui. Nós voltamos do cativeiro. Nós voltamos do cativeiro, Deus, como um povo feliz e jubiloso. Mas olha no que nos tornamos. Nós nos tornamos uma gente ruim, mesquinha,
Malaquias fala disso, desse culto medíocre que esse povo agora faz a Deus. O tipo de oferta que esse povo traz a Deus. Zacarias fala da corrupção sacerdotal, de como esse povo está, meus irmãos, destruído moralmente. E aí se levanta esse salmista, e vale a pena ler o Salmo 85, porque o texto começa com uma oração. E na oração do salmista, ele começa por relatar a Deus sua bondade e misericórdia, já dispensada anteriormente. E o que ele pede é que Deus repita isso, que Deus faça de novo. Esses homens se colocam de joelhos diante de Deus e de Deus. Nós estamos pedindo algo que o Senhor já fez. Nós estamos precisando de algo que o Senhor já deu. O Senhor já agiu com misericórdia. O Senhor já agiu com bondade. Eis, agora Deus, nós precisando de novo da tua misericórdia. Nós precisamos da tua bondade, Deus. Assim como o Senhor já fez. Assim como o Senhor já desviou de nós a tua ira. Faça isso de novo. A obra, Senhor, não está completa. Tu nos trouxeste do cativeiro por misericórdia e graça. Mas nós precisamos de mais graça para a gente conseguir caminhar e seguir em frente. Nós estamos desanimados aqui. A força e o poder do Senhor que nos tirou dali, daquele lugar, da escravidão, precisa agora, Deus, atuar em nós, nos levantando e fazendo viver uma vida digna do Senhor. Qual é a preocupação deles? Eles têm preocupações em relação ao próprio estado deles e do que pode causar a vida indiferente e cheia de pecados que eles estão vivendo. Meus irmãos, eles aprenderam a lição. Eles já tinham visto em viva cores o que Deus fez com eles e seus pais. E eles olham e dizem: nós não queremos um cativeiro de novo. Nós não queremos o peso do teu juízo de novo. Por favor, tenha misericórdia de nós de novo. Não deixa que a gente caia na cilada do pecado e da distância de ti e da tua santidade. Esse salmista ora. E ele agora começa, meus irmãos, a pensar nos anos que se passam. Eu gosto desse texto, meus irmãos. Ele começa a ver o tempo passando. E ele já não olha mais para o passado, ele olha para o futuro. E ele faz 3 perguntas retóricas a Deus, que na verdade é o seu clamor diante de Deus naquela hora. E ele faz assim essa pergunta: tu estarás para sempre irado contra nós? Sabe, meus irmãos, eu acho tão forte essa pergunta. Você imagina alguém desesperado e perguntando para Deus: tu estarás para sempre irado contra nós? A gente não pode ter esperança que um dia tu pare de ter raiva da gente e tire de nós o furor da tua ira e tire de nós o peso da tua mão. Vocês estão vendo a segunda pergunta: tu prolongarás a tua ira por todas as gerações? É como se ele dissesse: o meu filho vai sofrer o que eu estou sofrendo, os meus netos irão sofrer o que os meus pais sofreram. Não tem esperança para o futuro do nosso povo. Nós estamos sentenciados a viver o amargor da tua ira no futuro. Não adianta para a gente, nós estamos condenados para sempre. Vocês imaginam isso? Aí ele pergunta: será que tu não tornarás a vivificar-nos para que a gente se alegre em ti de novo como um povo? Porque não depende mais de nós, Deus. A nossa miséria, o nosso pecado é um câncer tão terrível e irreversível, que só o Senhor para nos levantar, para nos salvar, para produzir em nós alegria de novo e de pertencer a ti, de ser teu povo. E aqui, meus irmãos, tem uma lição muito importante sobre a plenitude da salvação. É que muitas vezes, no momento da crise, meus irmãos, a gente tenta ser o nosso próprio Salvador. Mas eu queria que você soubesse nesta noite: você não é capaz de salvar-se a si mesmo. Você não é capaz. E a gente tenta fazendo isso de muitas formas, mudando de igreja, sabe, indo de um lado para o outro, indo ali na vigília de uma, na oração da outra, ouvindo aquele pregador que a gente gosta. A gente fica, aquela busca frenética, tentando resolver o nosso problema. Mas o salmista tem compreensão de que isso é maior do que eles. E ele chega a dizer: se tu não nos vivificar de novo, Deus, nós não seremos capazes de nos alegrar em ti como um povo que já fomos. Eu acho isso tão forte, meus irmãos. E aí ele termina no versículo 7 do texto, dizendo: Deus, mostra o teu amor para a gente. Tu ama a gente, eu sei que tu amas. Eu acho tão forte essa palavra: mostra, Senhor, a tua misericórdia.
mostra, e ele pede, ele implora a salvação do Senhor, com base no amor que Deus tem, com base no amor que Deus promete. E aí é interessante que a gente chega aqui e termina a primeira parte dos Salmos, porque ele termina essa oração e ele literalmente é como se ele, vamos imaginar aqui a gente orando como igreja, e eu estando aqui orando com os irmãos e dizendo essas palavras. E aí depois que eu digo essas últimas palavras que terminam no verso 7, ele olha para a congregação e diz: meus irmãos, agora vamos ficar em silêncio e esperar Deus responder. Porque uma oração é uma conversa. A gente é que tornou a oração um monólogo, meus irmãos. A gente fala, termina de falar, abre os olhos e vai embora. Mas a gente poderia ouvir mais, porque Deus tem coisas para falar para a gente. E aí o salmista faz isso. Quando ele termina de orar, ele diz: meus irmãos, terminamos de orar, agora eu vou ficar aqui esperando a resposta, porque Deus vai responder. Ele diz aqui: Deus é um Deus bom. Deus não vai permitir que a gente seja entregue à insensatez. Ele vai falar, meus irmãos, ele falará de paz ao seu povo. Ele disse para nós, vocês não lembram que ele mandou uma carta para os nossos pais no exílio, dizendo: eu tenho pensamentos bons acerca de vocês, pensamentos de paz. Ele é um Deus de paz. Isso está no verso 8. Ele vai falar com a gente, então vamos esperar aqui, porque ele vai falar. E aí, meus irmãos, subitamente, quando a gente olha o verso 9, já não é mais o salmista falando com Deus, mas agora o salmista falando para o povo em nome de Deus. É como se o próprio Deus tomasse a boca daquele que ora e começa a responder a oração para o povo. E aí Deus começa a dizer muitas coisas boas para o seu povo. Vamos abrir o verso, meus irmãos, a partir do verso 9. Deus diz pelo menos 6 coisas que alegra tremendamente o coração do seu povo naquele dia. Primeiro, Deus diz que a salvação está perto. Vocês querem salvação? A salvação está chegando. Eu serei o salvador de vocês. Deus diz em segundo lugar que a sua glória habitará na terra. Eles verão a glória de Deus na terra. Em terceiro, Deus diz que a sua graça e a verdade se encontrarão. Em quarto lugar, ele diz que a justiça e a paz se beijarão. Em quinto lugar, ele diz que os céus e a terra se harmonizarão. É como se houvesse um encontro do céu e a terra. Em sexto lugar, ele diz que a justiça dele irá adiante e ele fará o seu povo andar pelo caminho que ele abrirá. Quantos podem adorar esse Deus que fala conosco, que responde nossas orações? Feche os seus olhos nesta hora, porque esse é o Deus desta igreja. Não é um Deus mudo, impotente, morto, falido, incapaz. Teu Deus tem boca e fala. Teu Deus tem olhos e vê. Teu Deus tem ouvidos e ouve. Teu Deus tem mãos prontas para ser estendidas por você, pela tua causa, pela tua luta. Teu Deus não é um pedaço de madeira. Teu Deus está entronizado, reinando e reinará para todo sempre. Você pode adorá-lo esta noite. Ele está aqui nesta casa. Ele não larga a gente, ele não esquece a gente. Ele não deixa o silêncio responder por ele. Ele se levanta e fala. E aí eu queria entrar agora nesta parte do texto, porque aquilo que Deus fala agora através desse homem, meus irmãos, são palavras proféticas que apontam para Jesus. Primeiro ele diz: a salvação está perto. Aquela é uma palavra que também foi dita por Malaquias. Se os irmãos abrirem suas Bíblias, em Malaquias capítulo 4, versículo 1 e versículo 2. Olha o que Malaquias, que é contemporâneo do salmista. Eles vivem numa mesma época, é uma geração pós-cativeiro.
Olha o que Malaquias disse no capítulo 4, versos 1 e 2. Pois eis que vem o dia, queimando como a fornalha. Todos os soberbos e todos os povos que praticam o mal serão como palha. O dia que vem os queimará, diz o Senhor dos exércitos, de modo que não lhes deixará nem raiz, nem ramos. Mas olha o versículo 2, mas para vocês que temem o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Aqueles homens não sabiam, mas a salvação que está perto não é um novo rei que surgirá no meio deles. Não se trata do governo de Zorobabel, não é uma nova classe sacerdotal que vai emergir. Aquele homem profeticamente fala do próprio Cristo, do Cristo que Malaquias confirma, porque a salvação que está perto é a salvação que vem através de Jesus. Mas olha o que mais o texto diz. O texto fala da glória que habitará a terra, da glória que encherá a terra. Olha o que diz João, meus irmãos, capítulo 1, versículo 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória. A glória de Deus acampou. É o que João está dizendo. A ideia do se fazer carne aqui é a ideia de armar tenda. A glória de Deus armou tenda entre nós. Nós vimos a sua glória. Encheu a terra. O que o salmista diz? Que a glória de Deus habitará na terra. Mas ele diz também que a verdade e a graça se encontram. Olha o que diz João 1 e 14. O verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Que coisa impressionante. Olha o que diz, meus irmãos, o verso 17, versículo 17 do mesmo capítulo 1 de João. Olha o que João diz: porque a lei foi dada por meio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Em Jesus a graça e a verdade se abraçam. Mas a palavra do salmista diz também que a justiça e a paz se beijam. Vamos para Romanos. Romanos capítulo 5, versículo 1. Olha o que Paulo diz: justificados, pois mediante a fé temos o quê? Paz com Deus. Em Jesus a justiça e a paz se beijam. Porque de um lado está um homem pecador, incapaz de passar a fronteira, entrar de volta no jardim, chegar à presença de Deus. Do outro lado, um Deus santo, justo, perfeito. Sabe, meus irmãos, quando a justiça e a paz se beijam, é quando o juiz que dá a sentença sai do lugar do juiz e vai para a cadeira do réu. É isso que acontece com Jesus. Por que Paulo diz que em Jesus se cumpre a justiça de Deus? Porque um Deus justo e santo não poderia exigir nada menos do que a sua própria lei definiu para homens pecadores que transgrediram a sua lei. A salvação não é de graça. Deus é um Deus justo. E por ser justo, essa salvação custa tudo. Custa o seu próprio filho, custa o seu próprio sangue, custa a sua própria morte. E quando o seu filho desce e vem entre nós, a justiça e a paz se beijam. Você pode adorá-lo nesta noite. Você pode glorificá-lo. Porque eu estou falando, meus irmãos, de uma salvação prometida no futuro, aqui no momento em que o salmista ora. Mas para hoje, para esta igreja, eu estou falando de uma salvação realizada. Tudo que o salmista diz que irá acontecer,
já aconteceu, está à disposição minha e sua. Você agora pode ter vida plena. Tudo que o salmista pediu e desejou, que para ele veio como promessa futura, para você é uma realidade certa, para agora, para hoje. A salvação que Deus te oferece é plena. O Filho de Deus é manifesto. Os músicos podem vir se aproximando, porque ao chegar no fim desta mensagem, o que eu estou dizendo aqui é que essas aspirações de salmos, elas não precisam ser aspirações para você, porque esta realidade, ela está acessível. Os céus se encontraram com a terra quando Jesus pisou aqui, gente. Você pode desfrutar disso. Você pode ter isso na tua alma. Você pode ter essa experiência concreta, verdadeira, transformadora. Porque Deus veio. O céu desceu. Aquilo que nos era impossível se tornou possível porque Deus veio. Aquilo que não éramos capazes foi realidade porque Deus veio. Deus veio. Deus veio. Você não precisa ser esse crente que você tem sido. Você não precisa viver entregue à amargura e à melancolia de um cristianismo medíocre, meia boca. Você pode avançar mais. Ele veio, o céu baixou na terra, a justiça beijou a paz. A verdade está abraçada com a graça. Você pode ser plenamente feliz como salvo. Acabou a desculpa, meus irmãos. Não é para o futuro, é para agora. Você só não vive isso se não quiser viver. Jesus veio. E é tão interessante como o texto vai terminando. Porque o texto termina dizendo: a justiça do Senhor irá diante dele, e suas pegadas no chão fará o caminho para que sigamos. Oh, nós estamos nas pegadas do Mestre. Siga-me, siga-me, siga-me. Se alguém quiser vir após mim, tome sua cruz e siga-me. Esse é o convite. É o convite para a salvação plena. É convite, meus irmãos, para a alegria verdadeira. É convite para a vida cristã vitoriosa em Deus. Porque o que era futuro para a gente hoje é passado. Cristo já veio. A graça e a verdade se abraçaram. A paz e a justiça se beijaram. O céu se encontrou com a terra. Não há mais nenhuma razão para você não desfrutar disso plenamente. Sabe, meus irmãos, é isso que Pedro fala na sua primeira epístola, quando ele fala da salvação e que ele fala dos antigos. E ele diz assim: os antigos desejaram tanto ver o que nós vemos. Tem gente que creu com muito pouco sinal. Tem gente que deu a vida com muito pouco sinal. Não teve quase nada.
Tem gente sendo salvo hoje por causa de uma página da Bíblia traduzida. Você tem versões, você coleciona em casa. É muita comida. Você se banqueteia. Está tudo aqui. Está tudo aqui. Fiquemos de pé nesta hora em nome de Jesus. Eu quero orar, meus irmãos, por você nesta noite. Se você ouve esta palavra e deseja um novo começo com Deus, uma reconciliação, quem sabe desfrutar da plenitude desta salvação, vem agora, saia de onde você está e vem aqui à frente em nome de Jesus. Sabe, eu comecei uma vida cristã, pastor. Foi bom no começo, mas agora é mais do mesmo. Parece tudo sem graça. Já me acostumei. É uma rotina tão cansativa essa da igreja. Conheço os hinos, conheço a palavra. Você precisa da plenitude de salvação. Você precisa viver uma vida nova em Cristo. E Jesus te chama esta noite. Saia do seu lugar agora e venha. Você que precisa de reconciliação. Você que precisa viver a alegria desta salvação, como o salmista um dia no seu pecado orou e dizendo: Deus, devolve-me a alegria da salvação. Saia de onde você está e venha. Está vindo uma pessoa. Deus te abençoe. Saia do seu lugar e venha, porque esta oportunidade é para você também. Enquanto o ministério de louvor adora o Senhor com o hino, é a oportunidade que você tem de se desafiar e vir aqui, porque esse é o passo que você precisa dar. Cabe a Deus falar com você, cabe o Espírito dele tocar em você, como está tocando agora. Mas ele não vai andar por você, você dará esses passos até aqui à frente.